Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e todo o conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é livre para todos os públicos. Eu quero que a minha vida seja um testemunho sério. Eu aceito a mudança, eu preciso evolutiva na minha vida. Ser trabalhado todos os dias, ser trabalhado todos os dias. Meus sonhos e projetos, alianças, ministérios, é tudo pra ti, meu Deus. É tudo pra Deus, é tudo pra Deus. Tudo que eu faço é pra glória de Deus. É tudo pra Deus, é tudo pra Deus. Tudo que eu faço é pra glória de Deus. Eu sei que não basta apenas sonhar, é preciso disciplina no meu caminhar. E as guerras que hoje eu vivo, farei como Davi, vou descer a fortaleza. A fortaleza é tudo pra Deus, é tudo pra Deus. Tudo que eu faço é pra glória de Deus. É tudo pra Deus, é tudo pra Deus. Tudo que eu faço é pra glória de Deus. Glória de Deus. Glória de Deus. Tudo que eu faço é pra glória de Deus. Eu quero que a minha vida tenha propósito, sentido a Deus. Eu aceito a mudança. É tudo pra Deus, é tudo pra Deus. Tudo que eu faço é pra glória de Deus. É tudo pra Deus, é tudo pra Deus. Tudo que eu faço é pra glória de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos nesta tarde abençoada com mais uma programação do nosso programa Juntos Somos Mais Fortes na rádio Nova Aliança FM Online. Gente, esse mês é especial porque nós esse mês vamos fazer um ano, gente!
de programa Juntos Somos Mais Fortes. E eu tenho hoje uma convidada querida do nosso diretor, que está fazendo a obra do Senhor com tanto engajamento, e é ela, a missionária Gisele. Seja bem-vinda. Deus, felicidade, alegria de estar aqui, né? Já estivemos aqui outras vezes e estou muito feliz. Muito obrigada pelo seu convite, o convite do nosso amigo, né, o Renato. É sempre um prazer estar aqui. Que bênção, missionária Gisele. E hoje ela vai trazer aqui, muitas bênçãos pra gente. Vai trazer para cada um de nós um maná vindo dos céus, Gisele, fala pra mim, você sempre esteve na presença do Senhor? Como que foi esse processo seu? Não, infelizmente não, né? Eu nasci dentro de um centro espírita, minha mãe era espírita e eu conto sempre meu testemunho que eu vivi dentro do espiritismo e eu não era espírita. Eu nasci, né? Criança, adolescência, minha fase adulta, dentro de centro espírita, mas eu não era espírita. Eu não gostava do espiritismo. A minha mãe era mãe de santo, né? E eu não conhecia esse Deus tão maravilhoso que hoje eu conheço, né? Eu conhecia o outro lado, mas mesmo assim eu não era ali firme no espiritismo, eu não servia como eles queriam que eu servisse. Nossa, que bênção, né? Tá vendo? Você que é do Centro Espírita, se liga que hoje o negócio aqui vai ferver. E hoje você tem uma igreja, é isso? Eu tenho uma igreja, vim para Jesus com meus 23 anos, né, no meio de uma dor muito grande. Entendeu eu depois, no final de todo o processo, que era a chamada de Deus para minha vida, né? Fiquei mais ou menos aí 9 meses entre psiquiatras, psicólogos e fazendo tratamento, não dava nada, mas era a chamada de Deus. Fiquei noiva, casei. E no meu namoro com meu esposo, o Senhor sempre falou que iríamos pastorear uma igreja, tomar conta de uma igreja. Ficamos aguardando o Senhor, porque a gente tem que aguardar o tempo de Deus, né, na nossa vida. Não adianta a gente passar à frente, tem que guardar o tempo do Senhor. Até que meu esposo na época não tinha dom, só pregava. E quem sempre teve dom, quem sempre trabalhou mais na obra do Senhor era eu. E muita gente dizia assim, você deveria de abrir uma igreja, que você deveria ser a pastora. Até algo aqui que eu vou passar, muito bom para reflexão de quem está nos ouvindo, né? Muitas pessoas falavam, você deveria de ser pastora da igreja, porque seu esposo não tem o mesmo dom que você tem. Mas eu fiquei dentro de uma promessa que o Senhor fez meu esposo. Eu falei, não, na minha igreja, o pastor não será eu, será o meu esposo. Então eu tenho meu esposo como meu pastor, né? E eu sou ajudadora, disjuntora junto com ele naquela obra. Mas ele é o pastor dali. Nossa, que bênção. Então, aos 20 anos, como é que foi? Mas lá no centro mesmo que você teve esse encontro com Deus? Eu nasci dentro do centro espírita, né? Minha mãe não conhecia o Senhor. Fui crescendo, tomando os rumos, né? Tantas coisas que acontecem na nossa vida, né? E aos 23 anos de idade eu tive esse encontro. O Senhor me chamou aos meus 23 anos de idade. Ao qual ali naquela chamada eu comecei a ir para os médicos, hospital. Lá no hospital já me deparei com um pastor. E eu falei para o pastor, eu vou morrer, porque eu estou sentindo a ânsia da morte. Ele falou, não, isso é só uma chamada. Esse pastor que era médico, né, no hospital, no pronto-socorro de Alcântara, ele cuidou de mim. E foram assim muitos médicos que eram pastores e que começaram a olhavam para mim, eu vou cuidar de você até de graça. E começaram a cuidar de mim, muitas mulheres de Deus de oração, começaram a cuidar, a tratar. E Deus foi trabalhando na minha vida. Amém. Mas assim, no caso, a senhora foi parar no hospital por quê? Então, eu fui parar no hospital porque eu comecei ali, teve um dia que eu tive uma crise de pânico, né? Uma depressão muito forte, que na minha época, hoje, graças a Deus, né? As pessoas estão bem esclarecidas em relação
a crise de ansiedade, né, os problemas emocionais. Mas na minha época, ou era demônio, ou era loucura mesmo. Não tinha aquele tratamento, não tinha aquela definição do que eu estava passando. Ou na igreja era demônio e no hospital era loucura. Mas na verdade não era nem demônio e nem loucura. Eu estava passando um momento muito difícil da minha vida. E acredito eu que foi a chamada de Deus, foi dessa forma que Deus me chamou, né? Nossa. Tem vaso que precisa ser quebrado para estar na presença do Senhor. A gente vê isso, né? Quantas das vezes as pessoas chegam ali na nossa igreja e o Senhor está falando com amor, te quero aqui, eu quero mudar a sua vida. E a gente faz o apelo e a pessoa sai, vai embora, não quer aceitar Jesus. Voltam muitas vezes e não querem aceitar Jesus. Eu acho que tem uma hora que o Senhor pega aquele vaso, é necessário quebrar aquele vaso para que aquele vaso venha reconhecer que ele precisa de Deus na vida dele, né? Ou na vida dela. Eu acredito que foi o tratamento de Deus na minha vida para que hoje eu pudesse estar aqui glorificando o nome do Senhor, né? Que bênção, né? E é interessante você falar, a senhora, né? Falar sobre isso, porque ou era loucura, que era considerado na época, sim. ou era demônio. Demônio. Naquela época não tinha esses estudos, né? Os médicos ainda não tinham, não era avançado a medicina, não era avançado essa coisa de aprender, os médicos buscarem isso. E no caso, a senhora sabe que hoje em dia, apesar dos anos terem se passado, ainda existem pessoas que pensam dessa forma? Sim. A senhora acredita que esse tempo que a senhora ficou no centro, lá convivendo desde criança, isso contribuiu para que a senhora em algum momento ficasse, digamos assim, um pouco perturbada, com os seus pensamentos acelerados? Com certeza. Com certeza, porque eram muitos espíritos. Sim. Então você que é espírita, é normal você se sentir, às vezes, assim, perturbado, sabe? Uma crise de pânico, um aperto no peito, você sem saber, você sem ter sentido, sem ter razão, sem saber o que está acontecendo. E eu fui entregue a vários demônios, né? Sério? Que hoje a gente sabe que é demônios, mas na época, do tempo da ignorância, da minha mãe, eu ganhei minha mãe. Na verdade, a gente diz que ganhou, a gente não ganha nada, a gente fala e o Espírito Santo que convence. Minha mãe já com mais de 70 anos, e eu falei com a mamãe, a senhora precisa vir para a presença do Senhor. Aí ela, por quê? Eu tenho que ir? Aí eu falei assim, aí eu comecei a falar do arrebatamento. Eu ainda nova convertida, sem saber muito sobre a palavra de Deus, né? E eu fui falar do arrebatamento para minha mãe. A minha mãe, não, quando tiver, eu falei que era num piscar de olhos, vai ser rápido, vai ser né? Aí ela falou assim, não, mas quando isso aconteceu, seguro no teu pé e subo com você. Aí eu falei, não vai dar tempo. Eu falei, mãe, pisca seu olho, faz assim. Aí ela piscou rápido, não é rápido, mãe, é rápido. Então vai ser assim, vai ser tão rápido que não vai dar tempo da senhora segurar nos meus pés. A não ser se hoje a senhora vir para o Senhor assim como eu também. E quando chegou a noite, eu evangelizei minha mãe pela manhã. Quando chegou a noite, minha mãe entrou pelas portas, a porta de casa, né? Eu estava com ela. E eu era solteira, e ela falou pra mim, a paz do Senhor. Eu falei assim, tá brincando? Aí ela, não, eu fui lá pra igreja, fui na igreja e fui aceitar Jesus, porque no dia do arrebatamento, quando você for, eu quero ir com você. Não, como você falou que não vai dar tempo, então vai dar tempo agora pra mim. Minha mãe tem 95 anos, né? Mora comigo, eu cuido dela e está lá. Graças a Deus, Deus tem sido muito fiel para com a minha vida, minha casa e minha família. A fidelidade do Senhor, ela é imensurável, né? Muito grande, não tem tamanho. E que lindo, porque ela falou, a paz esteja... Sim, ela já entrou falando, a paz do Senhor. Eu pensava, né, mamãe já tá querendo já implicar comigo, mexer comigo. Ela, não, eu fui para a igreja hoje, eu acabei de vir da igreja e eu aceitei Jesus. Agora eu sou de Jesus. E eu achava muito, tão assim, tremendo assim, na minha mãe,
porque muitas das vezes os demônios queriam tomar conta da mente da minha mãe, queria fazer minha mãe incorporar, e minha mãe, ela falava assim, nunca mais esse corpo nem essa mente vai servir a você, agora eu sou de Jesus. E ela lutou muito, ela guerreou muito. Que bênção! Um alô especial aqui para Ana Cristina Santos, que está nos assistindo. Muito obrigado pela sua presença conosco. A Leda Martins, o Jefferson Boys. Da nossa igreja. Olha que Ovelhas. Leda Ovelhas. Martins também, Leda Martins. Sim. Sejam muito bem-vindos. Compartilhe esse link com outras pessoas para que elas possam serem alcançadas, Sim. abençoadas. Qual é o nome do seu ministério? Assembleia de Deus, Ministério Águia Rocha. Nossa, e fica onde? Sim, fica em Cabo Sul, entrada de Vista Alegre, né? E a nossa igreja fica do lado mesmo do DPO. Inclusive, assim, desde quando eu comecei a namorar meu esposo, assim, eu sempre falava, né, do chamado, da obra, do pastoreio com ele. Casamos, namoramos, casamos e ficamos aguardando o tempo do Senhor. Até que um dia o Senhor, à noite, o Senhor falou com ele, mostrou uma árvore a ele e falou para ele: você quer ser como essa árvore, uma árvore inútil, uma árvore que não dê fruto? Para que você serve nessa terra se você não estiver dando esse fruto para mim? Aí o Senhor falou para ele: você quer descer a sepultura ou você quer fazer a minha vontade? Nossa. Aí ele foi e falou assim: não, eu quero fazer a tua vontade. E de manhã ele foi e falou para mim: minha esposa, vamos fazer a obra que Deus tem para nossa vida. Eu falei: já está com o cajado na mão? Porque o cajado, sempre quiseram me dar o cajado. Sempre quiseram me dar. Mas eu sempre quis que o meu esposo tivesse o cajado do pastoreio. Eu fiquei aguardando o tempo do Senhor, né? E ele falou assim: não, eu quero fazer a obra do Senhor. E ele falou o que Deus falou com ele, Deus mostrou ele. E meu esposo, ele só pregava, ele não tinha dons, né? Não tinha dom nenhum, só pregava mesmo. E eu falei: e aonde vai ser? Aí nós fomos lá nesse lugar, aonde justamente era o trabalho o trabalho do meu esposo, uma serralheria. Dividimos a terra e falamos: se é a vontade do Senhor. Tudo foi feito com muita oração e aguardando o tempo do Senhor. Aí, como a gente ainda precisava de muita coisa, cadeira, tudinho, para começar a obra do Senhor, eu falei: então vamos começar com a oração. Porque a oração vai ser a resposta de Deus. Se a gente vê as coisas chegando, isso é resposta de que Deus realmente está nesse negócio conosco. Porque nós não queremos fazer nada que não for da vontade do Senhor. Até porque eu já tinha o meu ministério sempre foi de ministrar, estar pregando, né, pregando fora em algumas igrejas. Então eu já era satisfeita com o meu ministério, mas tem o ministério do meu esposo, que é o ministério pastoral. E fomos lá, oramos, e o Senhor começou a usar pessoas que chegavam ali e falavam para ele: o que você está fazendo aí? Eu estou arrumando aqui, vai ser uma igreja, o que está precisando? E foi chegando cadeira, foi chegando ventilador, foi chegando, começou, a igreja foi aberta a primeira vez, era 3, eu falei para ele: se é de Deus, Deus vai trazer. Nós não vamos à igreja de ninguém, apanhar ninguém, nós não vamos nos vizinhos, nós não vamos nos amigos, não vamos tirar ninguém da igreja de ninguém. Vai começar eu, você e meu filho, e Deus vai trazer. No primeiro dia que nós abrimos a igreja, começamos o culto, eu pregava, às vezes ele pregava, eu louvava, ele dirigia, era tudo assim. Aí o primeiro dia, 2 almas para Jesus. Segundo dia de culto, 4 almas. Aleluia, até me emociono. Porque era muito bonito isso. Pode chorar. Pode chorar porque é tudo para a glória de Deus. Irmão. A gente se emociona porque nós não apanhamos ovelha de ninguém, não fomos a lugar nenhum. Saímos da nossa igreja debaixo da bênção do nosso pastor, debaixo da bênção da esposa do nosso pastor. Né? E ela ficou assim, eles ficaram muito felizes, eles nos abraçaram e eles falaram: podem ir fazer aquilo que Deus tem na vida de vocês. Não, programado, mas eu vou te dar uma. E a gente está ali, a gente ama almas. A gente ama almas. A gente ama almas, a gente tem cuidado das ovelhas. E as ovelhas, tem umas que estão aí, né, estão nos ouvindo. E a nossa igreja, eu vou dizer uma coisa, é um pedacinho do céu. Nós somos muito unidos. Nossa igreja é muito unida. A gente tenta fazer dali o lugar de família. Nós somos uma família ali.
Às vezes a pessoa fala assim, na sua igreja tem fofoca? Eu falei, graças a Deus, não tem. Por quê? Mas toda igreja tem fofoca, mas na nossa não tem. Mas por quê? Porque tudo isso começa da liderança. Porque nós não temos um ouvido, nós temos 2 ouvidos. E a gente tem que trazer paz, porque a igreja é um lugar de comunhão, um lugar de você louvar e glorificar o nome do Senhor. É um lugar de você se deixar ser liberto. Não é para outra coisa que a casa do Senhor foi aberta. Então, nossa igreja realmente é uma bênção, é uma bênção. Nós amamos as ovelhas que o Senhor tem colocado ali para a gente cuidar, porque elas não são nossas, elas são do Senhor. Amém. E aí eu vejo que a senhora fala muito sobre paz, né? E aí é muito bonito, porque quando a sua mãe chegou para o Senhor, ela chegou falando sobre a paz. A paz, minha filha, esteja convosco. E quando Jesus ele fala sobre a paz, lá em João está escrito no capítulo 14, onde diz o seguinte: não vos inquieteis por coisa alguma. E o nosso coração às vezes fica inquieto, mas a paz do Senhor está com cada um de nós. Quando a gente se deixa levar pela emoção do outro, a nossa paz se vai. E paz para os judeus é algo muito forte. A palavra paz é tudo que todo ser humano quer, Gisele. Porque a gente com paz, a gente consegue levar o rebanho, a gente consegue transmitir a paz, a gente consegue trazer as pessoas para perto. As pessoas estão lá fora, sem paz, famílias dilaceradas. Aí quando chega na casa do Senhor, tudo que elas querem é encontrar ali o que elas não têm na sua vida. E elas precisam encontrar naquele lugar, o lugar da confiança. Porque é tão bom quando a ovelha confia nos seus pastores. Às vezes vem pessoas falando comigo que está com problema no casamento. E eu sempre aconselho, eu falo assim, vai ao pastor de vocês, se aconselha, pede ajuda. E eu falei assim, não, se eu falar pro meu pastor, ele vai falar isso no altar. Eu falei, não pode acontecer isso. O seu pastor tem que ser o homem, a mulher do teu pastor tem que ser a mulher de confiança, em que você tem que chegar ali e você pode receber uma mão estendida e ouvir. É muito bom isso. Então, a obra do Senhor realmente é espinhosa, tem que ser feita com muito amor e muito carinho. E quando meu esposo, no primeiro dia que meu esposo, nós assumimos ali a igreja, que o Senhor falou com ele, no primeiro dia o Senhor já deu um dom de visão a ele, dom de revelação. E como que o Senhor usa ele? Ele é muito usado na mão do Senhor. Graças a Deus. Eu aguardei isso e eu tenho visto isso na vida do meu esposo. Que bênção, minha irmã. Que testemunho forte. Sim. Qual foi a maior lição que os seus pais deixaram para você? Que hoje você carrega como um legado, que você pode estar compartilhando. Mas antes disso, Sim. Vamos deixar uma ênfase, porque é muito importante isso que ela retratou aqui. O que acontece? Nenhum ministério pode pegar o problema da sua ovelha e expor essa ovelha no altar. Sim. Uma que você vai tirar aquela ovelha dos caminhos do Senhor, talvez ela nunca mais volte. E um dia você vai dar conta. Por que você vai dar conta dessa ovelha? Porque Jesus tinha todas aquelas ovelhas, mas faltava uma. E aquela ovelha que faltava, Jesus foi ao encontro dela. E enquanto Jesus não conseguiu encontrá-la, ele não conseguiu, digamos assim, estar em paz. Sim. E você também. Você que está no ministério, leve os ministérios a sério. Não exponha as suas ovelhas, porque além de afastar, você pode afastar as pessoas que são membros da família, os amigos que estão em volta e muitas outras pessoas. A verdade é que as ovelhas nunca são suas. Isso. É do Senhor. Então você tem que ter um cuidado muito grande para lidar com elas. Elas nunca são suas, não é sua.
é do Senhor, né? Você tem que... As suas obras você vai apresentar a Deus, aquelas ovelhas também. Então, quando a gente fala assim, é minhas, quando eu digo que é minha, eu vou querer fazer com elas o que eu quero. Mas quando eu digo é do Senhor, aí é diferente. E lá na nossa igreja a gente sempre diz, né, que são cinco são os ministérios. 5 os ministérios. E o pastor nunca teve no primeiro, né? O pastor é o 5º. Até o profeta, quando ele fala, o pastor se cala para ouvir a voz do profeta. Porque a voz do profeta é a voz de Deus. Então a gente lá na nossa igreja, a gente diz, o meu esposo, ele não é o maior. E a Bíblia diz que aquele que pensar ser o maior, ele tem que servir os menores, ele está ali para servir os menores. Se Jesus serviu a todos nós, quem somos nós para não servir uns aos outros? Mas passa a mensagem, o legado que a sua mãe deixou para você até hoje. Então, você fez uma pergunta dos meus pais. Eu sou filha de pais separados, né? Assim que eu nasci, meu pai se separou da minha mãe, foi viver com uma outra mulher. E minha mãe criou 5 filhos sozinha. 5? 5. Sozinha? Sozinha. Uma guerreira, hein? Nunca quis casar, nunca casou, tá? Ela viveu realmente para nós. Por isso hoje ela está ali aos meus cuidados, porque minha mãe é uma mulher que ela merece. Dá muito trabalho porque tem problema de Alzheimer, né? Não é fácil lidar com essa situação, mas a minha mãe é merecedora de todos os cuidados de todos os filhos. Todos os 5 filhos deveriam de cuidar dela com muito carinho, que ela merece. Ela se doou, ela se deu, ela entregou a vida dela. Nós pedimos? Claro que não. Nós não temos culpa de nada das decisões da vida dela. Mas existe uma coisa chamada reconhecimento. E a gente tem que reconhecer quando alguém faz um bem para a gente. Então, ela está ali, ela é muito bem cuidada, bem tratada. Tanto é que está com 95, vai fazer 96, né? E assim, eu não tive pai. E foi uma dor muito grande. Alguns anos atrás eu fui no encontro com Deus. Encontro com Deus é muito bom, né? E ali eu fui tratada dessa ausência de pai, desse desprezo, desse abandono de pai. Eu fui tratada, graças a Deus. Mas a minha mãe deu vários legados muito bons para os filhos. Minha mãe era uma mulher honesta, era uma mulher trabalhadeira mesmo, era uma mulher que ela viveu para cada um de nós. Então a honestidade da minha mãe como mulher, isso foi um grande legado para a minha vida. E o amor que ela ela tem, porque mesmo ela tem 95 anos, ela fala de todos os filhos que ela ama, ela sabe o nome de todos, ela diz, eu amo meus filhos. Então o amor dela pelos filhos, eu sou um pouco parecida com ela. Sou bem parecida com ela. Que bênção, né? É uma mãezona, uma mulher incrível, uma mulher incrível. Por isso Deus tem cuidado da minha mãe, Deus tem tratado dela. E quando ela sair daqui, com certeza, ela vai ter um encontro com o Senhor. Porque ela cumpriu aquilo que ela veio para fazer. Mesmo errando, ela muitas das vezes ela acertou, né? E isso é muito bonito, né? Porque existem tantas mães que só colocam os filhos no mundo e não cuidam. E com certeza por isso que você tem esse amor, esse carinho pelas ovelhas do Senhor, cuidado junto com o seu esposo, e por isso que você está fazendo esse trabalho maravilhoso. Que alguém passou um legado de amor, de cuidado, você recebeu o que você precisava até para superar a ausência do pai. Sim, né? Verdade. Uma mãe maravilhosa mesmo. Amém. E nós já estamos chegando ao finalzinho da nossa programação. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco assistindo ao vivo e todos vocês que ainda irão assistir. Curta, compartilhe, repasse isso para outras pessoas. Então você que está no Centro Espírita se encontra perdido,
existe saída para você. Nós temos aqui a prova viva, já é a segunda convidada que vem neste programa contar um testemunho de libertação ao sair do centro espírita. Amém? Amém. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada de Maravilha. verdade. Que você possa voltar mais vezes. Sim. Que o Espírito Santo de Deus te conduza nesse ministério. Que você consiga ganhar muitas e muitas almas para o Senhor. Que seu ministério possa ser reconhecido. Amém. Reconhecido. A sonho da gente ser reconhecida no céu, né? Que às vezes a gente muita gente querendo ser muito reconhecido aqui na terra. Está se preocupando em ser reconhecida no céu. Eu quero ser reconhecida no céu. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Só com isso a gente termina. Verdade. Sermos reconhecidos no céu e trazer o céu para a terra. Vamos exato. trazer o céu para a terra. Muito obrigado a Ai, todos a vocês. todos. Beijo. Obrigado a todos e até o próximo programa, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau.